Era uma vez um futuro possível. O que é um futuro para vocês? Já pararam para pensar nisso? Tem um provérbio africano que diz o seguinte: o presente precisa montar nas costas do passado para entender o futuro. E é hoje o que eu vou tentar fazer um pouquinho aqui, fazer com que a gente monte nas costas do passado para entender o que é esse futuro possível. Para começar, eu falei, como é que eu poderia falar sobre isso? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Quem gosta de histórias? Quem cresceu aí ouvindo histórias, lendo histórias, contos de fadas e viveram felizes para sempre, né? Sempre tem um final feliz. Toda historinha começa com Era uma vez. Era uma vez uma garotinha preta, nascida num reino assim, nem tão encantado assim. Um reino onde as páginas dos livros tinham personagens que não se pareciam muito assim com ela, sabe? Tinham seus cabelos lisos, seus olhos claros. Nada parecido com o que essa nossa garotinha era. Só que a nossa garotinha sonhava em contar histórias. Mas não as que estavam nos livros da escola, nos livros que ela costumava ler. Ela queria escrever novas histórias, com personagens que se parecessem com ela. Era pedir demais? Eu acho que não. Assim, personagens com cabelo crespo, com riso largo, com sonhos enormes. Garota sonhadora. Mas será que tinha espaço na história da vida real para garotinhas como ela? Porque eu olhava na televisão e não via ninguém parecido com ela. Será que tem espaço para mim nessa história? E o pior, o final feliz não tinha nenhuma princesa e nenhum príncipe que se parecesse com ela. Será que ela não merecia ser uma princesinha? Será que não tinha príncipe para essa princesa? E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já se viram nas histórias que contaram para vocês? Levanta a mão aqui. Quem ouviu histórias e pensou, nossa, essa personagem podia ser eu? Essa história combina com a história da minha vida. Com certeza, facilmente seria escrita para mim. Manuela Dias, Valcir Carrasco, arrasariam. É a história da minha vida. Se essa garotinha estiver aqui hoje, se ela tivesse aqui hoje, ela não poderia levantar a mão. Infelizmente. Porque ela cresceu tentando se encaixar. E não tem coisa pior, gente, do que se encaixar em lugares ou em moldes que não foram feitos para você. Porque ela teve que crescer rindo mais baixo, porque rir alto era espalhafatoso demais. Ela teve que falar certo, porque falar errado, nós vai, nós vem, nós que tá, não a tornaria uma pessoa inteligente. E para essa garotinha, a inteligência era uma arma de defesa. Já que para ser aceita nos fatores estéticos, com várias aspas aqui, ela não seria aceita. Não basta você ser foda, você tem que ser boa, você tem que ser melhor, 2 vezes mais. Porque para uma garotinha como você, ser mediana, ser medíocre, a mediocridade não te cabe. Ela prendeu os cabelos também, alisou os cabelos, porque cabelos como o dela, era cabelo ruim. Ruim para quem? Ruim por quê? Então, mesmo querendo rir alto, de um jeito leve, ter os cabelos crespos, soltos, como ela de fato gostava, ela não fez isso. Ela não se deu o direito de errar, de ser comum. Ela não fez isso. Ela fez tudo para caber numa história que não foi contada para ela. E daí, onde eu me encaixo nessa história? Onde ela se encaixa nessa história? Porque ela precisava se encaixar em algum lugar nessa história. Concordam? Só tá a história triste até agora.
Então, ela escolheu o jornalismo, porque ela gostava de escrever. E talvez escrevendo, ela poderia ser ouvida. O mundo conseguiria acessar aquele seu universo imaginário com as histórias que ela já escrevia, mas com personagens que também não se pareciam muito assim com ela, porque o que ela via na TV, em tudo quanto é lugar, não eram pessoas que se pareciam com ela, como eu já disse aqui. Mas será que por trás das letras, da escrita, não existe cor? Existe? Se ela conseguisse se esconder... Mas aquela garotinha tímida, ela queria falar, ela queria gritar, alô mundo, tô aqui. Porque no fundo ela queria fazer uma coisa: contar histórias, contar as suas histórias, trazer um novo final, outros finais. Às vezes a gente quer mesmo, no fundo, é se escolher, né? Porque na vida a gente é obrigada a escolher, a ser o que a gente vai ser quando crescer. Essa pergunta é cruel, né? O que você vai ser quando crescer? Alguém aqui escolheu fazer o que realmente pensou que queria fazer quando crescesse? Levanta a mão. Poucas mãos, hein? Porque a gente escolhe profissões que são padrões, profissões que nos trazem dinheiro, que nos tornam alguém, que são um legado de família. Mas a gente também, às vezes, escolhe profissões que ajudam a gente a escolher a gente mesmo. Para nossa garotinha, essa realidade que ela vivia não era tão simples, dura às vezes, outras não, mas era fértil. Porque sonhos brotam de terra firme. E cada desafio que essa garotinha passava, ela escrevia sua história com um ato de coragem. Porque o futuro, minha gente, não é uma linha reta. A gente está aqui falando de futuro, que é o tema de hoje. Para muitas pessoas, a caminhada é mais suave, sem a necessidade de banquinhos, para que ela possa ter oportunidades iguais com relação às outras. Isso é o que a gente chama de equidade. Esses banquinhos são a equidade. Todos merecem oportunidades iguais, concordam? Só que nada vale a simples, pura igualdade se a gente não tiver equidade. Porque na linha de chegada da vida, cada um aqui parte de um lugar. Por isso, olha até para a câmera, não existe meritocracia. Estamos combinados? Não tem meritocracia numa sociedade onde não basta só ter esforço, dedicação, inteligência. Não são suficientes no mundo onde as portas se fecham, onde os caminhos se fecham para pessoas como a nossa garotinha. Estamos falando da garotinha, não vamos esquecer. Por isso que a gente precisa sempre reimaginar o mundo a partir de quem não pode sonhar com ele. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a gente só sonha com o que a gente vê. A gente só sonha com o que a gente vê. E toda a realidade é a materialização de um sonho. Imagina qualquer coisa que vocês estão vivendo agora na vida de vocês. Talvez está sentado aqui me assistindo. Ou qualquer coisa. Vocês começaram a transformar isso em realidade sonhando. Então, tudo começa com um sonho. Joga para o universo, sabe essa frase? O segredo. Já deve ter visto o filme, lido o livro. Primeiro você sonha, você joga. Depois é torcer para materializar. A Mega Sena é um pouco difícil. Mas a gente continua tentando. E aí, quando a gente volta para aquela garotinha, quando ela olhou na TV e viu uma mulher preta no jornal, alguma coisa aconteceu. Algo acendeu ali. Bum! Nossa, ela se parece comigo. Que interessante. Se ela está ali, eu posso também. Ela entendeu naquele momento que ela podia, que ser também era verbo para ela. E que estar era pertencimento, ocupação. E aí, mais uma perguntinha. Estou perguntadeira aqui hoje, hein? Eu adoro fazer perguntas. Pensa agora em alguém que vocês viram
E por isso vocês se tornaram quem vocês são. 3 segundinhos, que meu relógio está bem tranquilo ainda. Dá para estourar uns 15 aqui, né? Brincadeira. Agora pense. Já imaginou que você pode, nesse momento, estar inspirando alguém pelo simples fato de você ser quem é? De você fazer o que você faz? Por você existir? Porque às vezes a gente acha que a gente só está fazendo, né? Segue o flow da vida, vai. Gato modo vai, sobrevivência, boletos pagos e vambora. Só que a gente não olha para trás, achando, ou para o lado, né? Que tem alguém ali, ó. Vou seguir esse caminho. Vou fazer desse jeito. A gente, claro, independente de cor de pele, a gente aqui não é ensinado a sobreviver. Ser alguém, pagar suas contas, seguir um caminho, né? Só que a gente esquece que às vezes a gente está olhando, alguém está olhando para você e você também olhou para alguém. E aí, como a gente está falando de imaginação, e se a gente imaginasse um mundo onde toda criança preta pudesse sonhar? Onde ela pudesse se ver? Que bom seria, né? Onde os seus sonhos não seriam só sonhos, nem só sonhos impossíveis, se tornariam uma realidade. Apesar dos caminhos difíceis, se alguém está lá, existe caminho para mim. E eu estou contando essa historinha toda aqui. Nossa, ela veio aqui para ficar contando historinha? Isso aqui eu adoro história, gente. Estou contando essa história aqui porque ela não é uma fábula. Porque aquela garotinha sou eu. Eu sou a Letícia Vidica e esse é o meu futuro possível. Eu sou jornalista, formada há 20 anos, trabalhando com televisão. Atualmente sou repórter do entretenimento da TV Globo, em São Paulo. Trabalho com Encontro com a Patrícia Poeta, Mais Você com a Ana Maria Braga, É de Casa. Eu trabalhei muito tempo, passei pela produção do jornalismo das maiores emissoras do país. Comecei minha carreira na Rede TV. Depois eu passei pelo SBT do Seu Silvio. Estive uma primeira temporada de quase 10 anos na TV Globo, onde eu produzi todos os telejornais de rede. Tio Bonner, que está se aposentando, quase se aposentando agora, foi meu chefe. Depois eu pulei para a CNN Brasil, onde eu encontrei Elizabeth, que estava nesse palco aqui, maravilhoso. E então retornei à TV Globo. Eu também sou escritora, sou colunista, sou criadora de conteúdo, sou empreendedora, sou líder da Vidica Comunicações, que é a minha empresa, sou mestre de cerimônias, palestrante, mediadora. Eu tenho 40 anos, eu sou filha do seu Benedito e da dona Solange, neta da dona Cleonice, do seu Celso, do seu Vicente e da dona Lourdes. Eu sou uma mulher preta da periferia de São Paulo, cria da Zona Norte de São Paulo. E eu estou aqui hoje reverenciando quem veio antes de mim, quem abriu esse caminho, esse pasto, para que eu estivesse aqui. Porque hoje eu estou podendo escrever, sim, a minha história. Eu estou podendo escrever o meu futuro possível. Através da minha história, eu estou escrevendo futuros possíveis. E aí eu queria contar mais uma historinha que me tocou muito esses últimos dias. Recentemente, uma mulher preta estava recebendo uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo, num prêmio que homenageou mulheres. E uma das mulheres que estavam lá, uma mulher preta, chegou do meu lado e falou assim: toda vez que você aparece na televisão, os meus filhos olham para mim e falam: olha lá, mamãe, a nossa parente. Eu me emociono toda vez que eu falo sobre isso. Porque sabe o que é isso? Sabe o que é uma criança preta olhar para a televisão, ver alguém parecido com ela, com a mesma cor de pele, e dizer que a gente é parente mesmo não sendo parente? Isso é um futuro possível. Porque as histórias transformam. Assim como diz a Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, a gente tem que tomar cuidado e fugir da história única. Só fugindo da história única, entendendo que existem várias trajetórias, histórias plurais, é que a gente transforma de verdade.
Porque aquele futuro que eu falei, que a gente precisava, né, subir nas costas do passado para ver o futuro, ele não está lá na frente. Ele está aqui, no agora. Ele está transformando. E ele pode fazer com que a gente decida ou sonhar de uma maneira diferente. Porque o futuro liberta. Então, eu quero terminar aqui a minha palestra com o meu riso mais alto e mais largo, porque é engraçado, né? Eu fui uma garota tímida, séria, sisuda. Eu realmente passei por tudo isso que eu contei para vocês. Isso não era uma historinha irreal, é uma história real. E hoje todo mundo fala, adoro a sua risada, adoro o seu sorriso. Isso é libertador para mim. Então eu vou sim sorrir, vou sair rindo aqui, gargalhando, né? Com o meu riso mais alto e perguntar para vocês. Quero deixar aqui uma pergunta, né? Foram várias perguntas nessa minha fala de hoje. Qual história você vai reescrever a partir de hoje? Qual é o futuro que você está construindo? Se a gente quer ir rápido, vai sozinho. Mas se a gente quer ir longe, vamos em grupo. Então, eu espero que a gente consiga seguir em bando, abrindo caminhos, trazendo futuros possíveis. Muito obrigada, Laroie.